Às vezes, o inimigo ele usa ouvidos carnais para ouvir a sua oração, julgar. E a partir da reação daquele indivíduo que ouviu, ainda que indevidamente, você entende como o mundo espiritual, como as forças espirituais da maldade fica furiosa quando você luta. Eu lembro que há um tempo atrás, que eu estava em propósito de oração acerca de uma situação, eu sonhei com um exército, onde nesse exército, um dos integrantes, furioso, manifestado, dizia que eu não venceria, mas está amarrado, em nome de Jesus, o Senhor já me deu a vitória na cruz do Calvário. E ali ele furioso, e eu lembro que quando eu acordei, eu só conseguia lembrar daquela situação. E o inimigo, ele chegou a dizer que se eu achava que eu venceria, que eu não venceria, mas o sangue de Jesus tem poder na minha vida. E ali eu continuei fazendo outros propósitos a respeito. Até que um determinado dia, um senhorzinho, vizinho, que morava num apartamento abaixo do meu, ele começou a ficar muito estranho. Ele saiu de um apartamento que era um pouco distante, até então me cumprimentava educadamente, normalmente. Então esse idoso, ele já muito idoso, depois que passou a morar num apartamento abaixo do meu, ele passou a agir de uma forma muito estranha. O semblante dele havia mudado. Era como se ele estivesse visivelmente endemoniado. Então ele passou para um apartamento em frente ao meu. E ali eu já tinha identificado, a partir dos comportamentos dele, a fúria dele, quando ele sequer ouvia eu louvar a Deus dentro da minha casa. Escute isso. Eu cantarolando dentro da minha casa. E ele começava a chutar a porta da casa dele, xingar, falar coisas, sendo que eu jamais me dirigi palavra a ele, além de bom dia, boa tarde, boa noite. Lembro bem que uma dessas situações, eu passando no corredor, ele correu para a janela e começou a falar coisas sem necessidade. Foi a única vez que eu respondi. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Nunca mais falei mais nada com ele. Não dei ao diabo o prazer de discutir com ele, porque na verdade não era o senhorzinho quem estava furioso. Era o demônio que estava manifestado através dele. Aquele mesmo espírito que se manifestou na revelação, no sonho, que eu tive no sonho, estava agora manifestado em carne naquele senhorzinho, mostrando que ele estava furioso por eu lutar pela minha bênção. Mas o Senhor é fiel em nossas vidas. E ali eu fiquei muito angustiada, em que pese eu ter decidido não falar, não bater boca. Em meu coração eu já pensava como que eu ia fazer para procurar outra casa, enfim, essas coisas que nós precisamos ter paz. E o Senhor me deu uma palavra. O Senhor disse assim, não se precipite. Pare e veja o grande livramento que eu vou dar. Foi uma palavra poderosa nesse sentido. Ali meu coração descansou naquele momento, Mas a batalha estava ali, estava acontecendo. Então eu precisei me retirar. Fiquei uns meses fora. E lá onde eu estava, eu lembrei em um determinado momento de que eu precisava orar acerca daquele vizinho, das angústias que eu estava vivenciando. Falei com Deus, enfim. E no dia seguinte a resposta chegou. Aquele que me ameaçava e me afrontava injustamente foi retirado. O Senhor mesmo foi quem resolveu a situação por mim. Quando eu voltei para minha casa, eu já pude exercer a minha paz, porque ele não estava mais aqui. Claro que a minha oração é que o coração dele se quebrante para o Senhor, é que ele encontre a Deus,
antes mesmo de descer à sepultura, porque quanto mais idoso, mais próximo de dizer adeus a esse mundo falido a pessoa está. Então, oro para que ele encontre ao Senhor. Mas o fato é que Deus não permitiu que ele continuasse angustiando a minha alma, sendo instrumento do diabo. Então, quando você estiver nas suas batalhas, né, o que quer que seja, lembre do que o Senhor falou, de que os sinais acompanhariam os seus escolhidos. Peça a Deus que te dê ouvidos apurados para que você consiga ouvir a voz dele no momento da luta, da angústia. Não apenas a voz do inimigo que fica ali tentando impor medo, falando coisas para desestabilizar seu emocional, mexer com seu psicológico. Está amarrado. Preste atenção no que o Espírito Santo tem te falado. E faça exatamente como o Senhor manda você fazer, porque você vai alcançar a vitória. A vitória certa vem do Senhor, para o ouvido atento à ordem dele, para as mãos que executam aquilo que ele manda a gente fazer. Amém? O Senhor continue abençoando sua vida.